o secretário Jean Rodrigues da Silva, o secretário de Saúde de Joinville, que gentilmente atendeu o convite para falar conosco aqui no Via Direta. E eu quero agradecer muito, porque eu imagino a quantidade de compromissos, a agenda deve estar completamente lotada, como de costume, do secretário de Saúde, em meio a uma pandemia, em meio a problemas com a dengue, que a gente vai falar também. Mas ontem, nós vamos mostrar as imagens, Neto, por gentileza, na segunda-feira, logo que começou aquele evento de Natal ali na Prefeitura de Joinville, as pessoas acabaram caindo ali naquela calçada que cedeu, e as pessoas caíram dentro daquele... eu esqueci como é que chama aquele negócio lá. Como é que chama lá? Dentro do Rio Matias, né, que é o afluente do Rio Cachoeira. Aí você está vendo as imagens, né? E as imagens são muito fortes, né? Mas aquela água que havia, ainda bem em pequena quantidade, acabou absorvendo o impacto das pessoas com a água. E, secretário, boa tarde, obrigado por ter aceito o nosso convite. Vamos começar tratando disso. A entrevista a gente tinha marcado anteriormente ao episódio, mas de qualquer forma a gente não pode deixar de falar do assunto. Aquela água ali, secretário, que é uma água notoriamente poluída, né, e que nos últimos anos ela até está ficando menos poluída, essa que é a realidade, mas ainda é poluída. Como é que ela afeta as pessoas? E como é que estão as pessoas que caíram lá? Boa tarde. Bom, boa tarde. Bom, primeiramente, as forças de salvamento atuaram rapidamente, conseguiram remover as pessoas para o Hospital Infantil e para o Hospital São José. Ao todo, 33 pessoas foram removidas, conseguimos atender, não teve nenhum caso com gravidade. E aí agora vem o próximo passo, o acompanhamento. Porque com o contato, fora os ferimentos leves que eles tiveram, e o contato com a água, com aquela água especificamente, a gente vai acompanhar se elas não vão desenvolver agora as diarreias ou alguns outros problemas que possam acarretar pelo contato com a água. Então a gente está visitando todas as pessoas, revisando toda a parte de vacinas e também fazendo acompanhamento para ver se elas não tiveram nenhum desafio agora, fora esse processo da queda mesmo, dos ferimentos. Então ela pode sim ainda desencadear. Nossa equipe de vigilância epidemiológica, através do CIEVS, que é o núcleo que acompanha isso, está fazendo as visitas. E mais uma equipe de saúde da família, acompanhada por psicólogo, assistente, médico, está visitando todas as pessoas para dar toda a assistência em saúde necessária. Eu creio que essa parte da assistência psicológica é importante, especialmente para as crianças, né, secretário? Isso mesmo. A gente teve bastante desafio porque elas estavam indo para um evento depois de 2 anos, que praticamente não se tinha evento público, né? E aí tem esse choque. Então a gente vai fazer esse acompanhamento com essas crianças, com os adultos também, para que a gente consiga minimizar o impacto desse momento. O aspecto muito positivo, se é que a gente pode tirar algum aspecto positivo, foi a agilidade no atendimento, e ali já havia aquelas equipes que já ficam para esse tipo de evento com grande aglomeração de pessoas, e ainda a localização ali acaba sendo privilegiada porque o SAMU fica pertinho, o próprio Corpo de Bombeiros é relativamente perto, então isso foi muito importante para que houvesse agilidade no atendimento, né, secretário? Isso mesmo. E os 2 hospitais também, porta aberta de trauma, o infantil e o adulto, trabalharam rápido, as equipes se mobilizaram muito rápido, a gente conseguiu atender e dar mesmo várias altas por não gravidade já na noite, durante a noite, né? As crianças ficaram um pouco mais, porque teve uma criança que fez uma tomografia, algum acompanhamento, mas no outro dia de manhã já estavam de alta também, sendo acompanhadas pelas nossas equipes. Por precaução, né? Secretário, a pandemia, nós estamos vendo na Europa, alguns países já sofrendo com uma nova onda, né? São várias as ondas da pandemia da Covid-19. Como é que os senhores que atuam na saúde estão observando esses casos que estão voltando com números muito grandes na Europa e nos Estados Unidos, inclusive porque esses países, as pessoas têm uma certa relutância em se vacinar, não é nem porque não há a disponibilidade da vacina. Já existe algum número, alguma coisa que possa associar essa onda nova na Europa e nos Estados Unidos com essas pessoas que não pretendem se vacinar? Olha, depois de 2 anos, a gente já tem evidências. Não dá para dizer agora que vai ser só na experimentação. Então, é evidente que nesses países, a gente já está estudando, nossa equipe epidemiológica estuda isso, que as coberturas vacinais não são as adequadas, não são as recomendadas para evitar pandemias ou epidemias. Então, esse é um sinal. E por isso que é o alerta que a gente faz, que a gente precisa alcançar os índices de vacinação adequado para criar esse cinturão epidemiológico, para bloquear a expansão do vírus. Quanto menos pessoas vacinadas, mais ele se prolifera e a possibilidade de novas variantes serem introduzidas também. E aí
é outro vírus, é outro comportamento, foge da linha de raciocínio. É inevitável que a gente se prepare por surtos em aglomerações, festas, e a gente vem acompanhando esses casos. De fato, nesse momento a gente vê um momento de queda. O momento é de queda de casos, de internações, de óbitos, mas, como eu acabei de comentar, não dá para ignorar o que está acontecendo lá fora. São 2 anos já de enfrentamento de pandemia e a gente já tem alguns padrões pré-estabelecidos que não podem ser ignorados, né? Eu lembro perfeitamente que, num primeiro momento, parecia que a epidemia estava acabando aqui em Santa Catarina, né? O pessoal meio, não sei se relaxou, mas o pessoal ficou mais confiante, talvez. E depois os casos voltaram com números assustadores novamente, né? Eu não acredito, a população, que o governo, enquanto política pública, precisa também das respostas mais rápidas a nível mundial, OMS, Ministério da Saúde, porque as pessoas precisam de orientações, como proceder. Se tu não tem vírus circulando, as pessoas vão para a vida normalmente, né? É normal isso, é uma coisa normal do dia a dia. Então, essa é justamente a orientação que a gente precisa entender agora. Quais são os protocolos que ainda devem permanecer, mesmo com uma certa normalidade, né? Com os casos diminuindo. Então, o que acontece? A gente notou que durante todo esse processo, a máscara é um bloqueio importante. Uma arma eficiente. Muito eficiente e simples. Vamos lá, né? Não precisa muito exercício para usar a máscara. Né? Eu sempre menciono aqui que o asiático ele tem uma tradição de quando ele contrai alguma doença respiratória, ele utiliza máscara por respeito às pessoas que circulam no mesmo ambiente que ele. E a máscara acabou ajudando muito também nesse aspecto, né? Cultural. Literalmente é uma situação. Então, assim, a gente precisa entender agora, tem esse anseio de liberar a máscara, não usar mais. Em ambiente aberto, realmente, será que é necessário? Em momento de normalidade? Talvez não. Né? Atividades físicas, ao ar livre, quem tem alguma doença, alguma restrição. Mas a gente precisa agora ter sabedoria para olhar o que está acontecendo a nível de mundo, estou dizendo a nível de país também, e traçar uma conduta que eu sempre comentei do novo normal. O novo normal não seria com todas as restrições, seria um meio termo de nova convivência, de novas práticas. Por exemplo, quando tu fala da máscara, como ela foi eficiente, por exemplo, nos restaurantes, nos buffets, a luva também, na hora de se servir, isso trouxe no mínimo para a gente higiene, né? Inclusive, eu não lembro qual o médico que eu entrevistei que ele chamou atenção para isso. Ele falou, o hábito de lavar as mãos é muito saudável para evitar qualquer tipo de doença, inclusive a Covid-19. Então, nós temos que adotar essa prática com mais frequência, lavar as mãos com mais frequência e, principalmente, né, está gripado, usa máscara em qualquer lugar, em ambiente fechado, aberto, onde você estiver, para evitar que qualquer doença siga adiante. Secretário, parece que agora, aquelas pessoas que querem se vacinar contra a Covid-19, há muito mais facilidades, né? Isso. Em Joinville. No passado, quando iniciou, nós tínhamos limitação de vacinas e públicos específicos que precisavam tomar para resguardar a própria gestão e o próprio usuário que, se tomasse em tempo inadequado, poderia ser processado, o Ministério Público. Nesse momento não é a realidade, né? Nós temos vacina em volume disponível, sem agendamento. Então, assim, nós temos 17 unidades básicas nesse momento espalhadas pela cidade, nesse momento, hoje, que a pessoa basta chegar lá e vai tomar sua vacina. Primeira dose, se tiver atrasado, se quiser fazer antecipação do que já é possível, as doses de reforço, ou seja, a vacina está disponível. Ainda está funcionando a central da Tupi e a do Centro Eventos. E o planejamento já para o próximo ano, especificamente, é incorporar a vacina do Covid no dia a dia de todas as unidades. Ou seja, todas as unidades deverão fazer a vacina do Covid logo imediatamente aqui na frente. Secretário, em relação a essa terceira dose que o senhor se referiu, como é que funciona? Quem são as pessoas que podem procurar essa terceira dose? Nesse momento, todos os adultos que já completaram o seu esquema vacinal com 2 doses há mais de 5 meses. Quer dizer, se você já tomou a segunda dose há mais de 5 meses. 5 meses, você pode tomar essa terceira dose. E as pessoas que tomaram aquela vacina da Johnson & Johnson de dose única, como é que funciona? Bom, essa tem um grande desafio. Ela era dose única e ela foi autorizada no país pela Anvisa como dose única. A empresa agora recomenda a segunda e o Ministério vai comprar ou já comprou a segunda dose para ser feita. A Anvisa ainda não liberou,
e ainda não foi disponibilizado, mas o roteiro parece que será o mesmo. Parece... Segunda dose e posterior dose de reforço. Mas daí, nesse caso, tem que ser da Johnson & Johnson. Obrigatoriamente. Agora, as pessoas que tomaram, por exemplo, a Coronavac ou a AstraZeneca ou a Pfizer naquele esquema vacinal completo de 2 doses. A terceira dose, como que funciona? Nesse momento, prioritariamente, nós estamos dando a terceira dose com Pfizer. Independente do esquema vacinal da pessoa. Isso, por causa da grande oferta que se tem desse imunizante. Como há muita disponibilidade e não há problema nenhum em fazer essa mistura de doses. A intercambiabilidade ela já está aprovada a nível mundial. Então não é um problema. Secretário, agora mudando para uma outra doença que afetou muito a cidade de Joinville esse ano, e com a chegada do inverno os casos diminuíram, certamente também por ações que a Secretaria de Saúde deve ter tomado ao longo do ano, que é a dengue. Como é que está a questão da dengue? Por que há tantos casos de dengue em Joinville, por exemplo, se nós compararmos com o resto dos municípios aqui de Santa Catarina? Bom, eu poderia aqui elencar vários fatores, né, para tentar não trazer um pouco de responsabilidade para a gente, mas não é, são multifatores. A questão ambiental, né, nós somos propícios para o desenvolvimento e para a proliferação do mosquito, cidade muito espalhada. A questão dos lixos, dos depósitos de lixo, da não conservação dos ambientes é um grande desafio e para isso a gente tem várias estratégias. Desde junho nós estamos com um programa que é Joinville contra a Dengue, com várias ações, com várias linhas de trabalho, desde educação nas escolas, para todas as escolas municipais, formando os detetives da dengue, palestras educativas, para que as crianças levem para dentro do ambiente familiar os cuidados para evitar o mosquito. Além de a gente fazer vistoria em todas as unidades básicas, todas as escolas, todos os hospitais do município, ação pontual para que esses órgãos realmente não fossem também multiplicadores do mosquito. Nós temos que dar o exemplo, né? Sem contar as visitas às grandes empresas, sem contar também a estratégia que nós adotamos, que é a estação disseminadora de larvicida, uma parceria com a Fiocruz Amazonas, que traz uma nova estratégia para combater o mosquito voando, né? Então a gente tem agora combate os focos e também o mosquito voando. Então são algumas ações que nos fizeram esse ano a eliminar 10 mil focos, né, da dengue, especificamente. Nós agora, nesse momento, saímos de risco alto para nível médio, mas ainda com possibilidade de, sim, epidemia no próximo ano. E nós implementamos também estratégias de teste rápido para melhorar o diagnóstico e também vai facilitar agora a notificação da dengue, ou seja, os números esse ano devem ser ampliados justamente porque o nosso olhar vai estar focado para essa doença. Então, nós vamos notificar muito mais do que era notificado. Secretário, eu lembro perfeitamente que durante o período em que a dengue começou a atingir números muito elevados em Joinville, coincidiu com a pandemia da Covid-19 também afetando a cidade, que dava uma confusão danada, a pessoa não sabia se ela estava com dengue, se ela tinha contraído a Covid-19, e há relatos de pessoas que acabaram contraindo as duas doenças simultaneamente, o que é um problemaço, você imagina só, porque há muitos sintomas em comum, né, entre as doenças, especialmente para uma pessoa que não é habilitada para fazer esse diagnóstico. Como é que está essa situação? A Secretaria de Saúde está bem preparada para conseguir fazer esse diagnóstico e identificar exatamente o que as pessoas têm? Olha, justamente nesse quesito especificamente, o diagnóstico da dengue ali atrás, ele era muito focado só na questão do diagnóstico clínico. Após a consulta médica, o médico, pelos sinais e sintomas, determinava. Nós agora estamos introduzindo a rede o teste rápido da dengue, que vai dar um auxílio muito grande para tirar essa dúvida mais rápido e dar os encaminhamentos. Nosso grande desafio com a dengue são os agravamentos. Nós já tivemos óbitos e o que realmente aconteceu diferente durante a pandemia, os 2 anos, foram que nós tivemos óbitos, foram agravantes, justamente por essa confusão de diagnóstico. Então agora a rede está muito mais alerta para sinais, sintomas e diagnóstico de dengue, para atuar rapidamente para evitar que as pessoas fiquem piores, né, que elas realmente possam vir à internação e vir a óbito. Esse é o grande desafio, evitar que as pessoas tenham tratamento rápido para evitar a internação e possibilidade de óbito. Então a Secretaria está alerta, obviamente que é um processo de educação, nós temos 5.300 servidores atuando na Secretaria de Saúde e não só na rede pública, né? A gente precisa de alerta também da rede privada, né? Quase 30% da nossa população tem plano de saúde, então a rede privada também está muito alerta e através da vigilância a gente tem feito esse contato com toda a rede. Secretário, como fazer? Porque eu lembro de casos de pessoas que
ficaram doentes, enfim, nesse período em que havia essa confusão entre dengue e Covid, e as pessoas dizem, não, não é nada, é dengue. A dengue, ao contrário do que possa parecer, não é uma doença tão simples assim, a ponto de você dizer, não, eu estou feliz porque eu contraí dengue. Não é bem assim, né, secretário? Não, eu posso dizer para vocês que eu passei pelas duas fases. Eu também contraí Covid e também peguei dengue, né? A dengue realmente me derrubou de maneira que eu nunca tinha passado. Parecia realmente que um caminhão tinha me atropelado, eu fiquei dias ruins mesmo, de cama. Então é assim, não menosprezar nada, nem um sinal e nem um sintoma. Nós temos várias dificuldades de acesso, estamos tentando melhorar, ampliar a oferta de consulta básica, mas o que eu aconselho sempre, todo cidadão, que em sinais de agravamento, tontura, diarreia, dores crônicas, não fique em casa. Nós temos PAs e pronto atendimentos para esse tipo de atendimento. Geralmente a gente tem muitas coisas, queixas leves nos PAs e os graves as pessoas não procuram. Nossa rede de saúde está preparada para atender a emergência. Então se tem sangramento, se tem vômito, se tem diarreia, se tem tontura, não fique em casa. Procure as nossas unidades de pronto atendimento. Por quê? Porque precisa passar por uma avaliação de um especialista, de um médico, para não ter um agravamento, para não ficar... Então assim, é só uma dengue. Não, não é só uma dengue. Ela pode trazer óbito. Então, temos que ficar alertas. Secretário, para concluir, o senhor é remanescente da gestão do Dehler, o senhor foi um dos poucos secretários que foram mantidos na posição com a chegada do governo Adriano Silva. Como tem sido as diferenças entre as duas gestões, se é que o senhor conseguiu identificar alguma diferença que merece ser mencionada? Bom, tem várias diferenças. Eu não tenho nada a comentar de desabonar as pessoas. Udo e Adriano são perfis diferentes de trabalho, né? A questão realmente é o trabalho em grupo que é diferente, né? Na atual gestão, a gente tem uma sinergia maior entre o secretariado, entre a parceria, entre o comprometimento, a intersetorialidade, né? E isso é promovido. Isso é uma coisa que vem de cima para baixo, né? Isso é uma matriz que vem do prefeito, esse trabalho. Nós temos algumas premissas quando a gente foi contratado pelo prefeito. E a gente precisa seguir elas, né? A questão de trabalhar com alegria, a questão de trabalhar com honra, de ter palavra. Então, assim, são premissas que todo time tem que levar à frente. Então, assim, é um perfil diferente, é uma atuação diferente, né? E o mais importante disso tudo é que, em relação à minha posição que vim do governo anterior para agora, é que os momentos são diferentes. São situações totalmente diferentes e a gente é acolhido por todo o time. Então bola para frente, enquanto a gente estiver somando mais do que diminuindo, né, ou atrapalhando, a gente vai continuar nesse trabalho aí. Muito bem, secretário, quero agradecer muito a sua presença aqui. Eu espero que o senhor retorne outras vezes para orientar a comunidade a respeito das ações que a Secretaria de Saúde faz, que são tão importantes, né, para que a gente tenha uma convivência melhor, que as pessoas tenham mais saúde, mais alegria de viver. Muito obrigado, até uma próxima. Muito obrigado e fico à disposição sempre.